Tudo bom? Que bom ter você aqui comigo mais uma vez para o nosso estudo semanal. Semanalmente eu estou estudando com os meus seguidores esse guia de estudos, né, a lição da escola sabatina. Esse é um guia de estudos, né, que há na Igreja Adventista, Sétimo Dia, da qual faço parte, que corresponde, diríamos assim, óbvio, não são os mesmos temas, né, mas corresponde à lição da escola dominical de irmãos evangélicos, né? Também há materiais, há guias de estudo usado, né, em grupos, em reuniões de grupos de irmãos católicos. Né? Então, cada denominação religiosa tem uma espécie de guia de estudos. Né? E eu me baseio, obviamente, nesse guia de estudos por eu ser um adventista do sétimo dia. Tá? Mas independente da religião a qual você pertença, você é muito bem-vindo. Né? Porque quanto mais estudarmos a palavra de Deus, mais aumentaremos a nossa fé e melhoraremos a nossa relação com Deus. Ok? E nesse trimestre estamos estudando sobre Apocalipse 14, 6 a 12, né? As três mensagens angélicas, ou três últimos recados de Deus à humanidade, recados esses que são pregados no contexto do Evangelho Eterno. Ok? Antes, eu queria convidar você a se inscrever aqui no meu canal, tá? Ative também as notificações, isso é muito importante porque sempre que eu postar conteúdos novos, e não apenas desta lição, mas eu falo de várias áreas, né, da teologia cristã, muitas vezes você perde um conteúdo de qualidade porque não ativou aquele sininho de notificações ali. E seria muito bom você fazer isso. Há momentos em que eu faço lives, né, em que nós estudamos profundamente a Bíblia, eu respondo perguntas, assim como eu faço no meu programa na TV Novo Tempo, no programa Na Mira da Verdade, que eu apresento com o Tito Rocha. Então seria muito bom, né, ter você aqui como inscrito, como inscrita. Isso aí me ajudará a mostrar a relevância, né, do canal. E obviamente tem um sonho aí de, pelo menos aí nos próximos anos, bater aí 1 milhão de inscritos. Então contar com a sua ajuda, com o seu apoio vai ser muito importante. Né? Você vai estar aí me ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Tá? Então se inscreva, ative as notificações. Podemos não concordar em tudo, mas saiba que aqui tem um irmão honesto na fé, falho, pecador, mas honesto. Estou sempre aprendendo, quero aprender cada vez mais. E eu sei que muitas vezes a opinião contraditória, óbvio, quando ela é apresentada de forma respeitosa, é uma oportunidade de eu aprender. Ou reforçar ainda mais meus conceitos ou mudá-los. Tá? Então, se inscreva, vai ser uma honra ter aqui a sua presença comigo. Vamos para o nosso estudo. A lição de número 10, nós temos um total de 13 lições nesse trimestre, né? E depois teremos um outro guia de estudos. A lição número 10, o título é Os Últimos Enganos de Satanás. Na lição anterior, eu expliquei, comecei a explicar o significado do termo Babilônia em Apocalipse 17, né? E também eu demonstrei que, de acordo com a Bíblia, quando fala que esta Babilônia espiritual tem um vinho com o qual embriaga as nações, este vinho se refere às doutrinas que espiritualmente embriagam as pessoas e as impedem de terem um pleno conhecimento do Evangelho e das verdades bíblicas. Babilônia é uma referência a toda a confusão religiosa que há no mundo, né? E isso obviamente se refere às instituições que acabam ensinando doutrinas erradas e não se refere aos filhos de Deus que lá estão. Temos que fazer esta separação. Tá? Eu até mencionei numa outra lição que em todos os lugares Deus vai ter o trigo e o joio. Isso é profético. Né? Em Mateus capítulo 13, nesta parábola, Jesus mostra que independente da igreja a qual você e eu façamos parte, nesta igreja há o trigo plantado pelo Espírito Santo e há o joio que é plantado pelo diabo. Então, nós não podemos julgar pessoas e avaliar o nível de sinceridade das pessoas que seguem determinadas doutrinas. Agora, nós podemos avaliar ideias e doutrinas e ideologias.
E quando estudamos isso no Apocalipse, nós aprendemos isso, né? Já que o termo Babilônia significa confusão, se refere à confusão religiosa dos últimos dias, então é óbvio que nós precisamos da palavra de Deus para discernirmos entre o que é verdade e o que não é verdade. Tá? E este vinho de Babilônia, veja, que eu não vou questionar a sua sinceridade, né, como um irmão, uma irmã de outra igreja que tem essas doutrinas, tá? Mas eu quero apresentar para você o porquê que eu creio que, por exemplo, no livro do Apocalipse, doutrinas como imortalidade natural da alma, tormento eterno e observância do domingo se constituem como parte do vinho de Babilônia. Não estou questionando a sua sinceridade, longe disso, né? Quem vai garantir que eu conheço, que eu tenho uma relação mais sincera com Deus do que você? Ninguém pode garantir isso, né? Só Deus o sabe. Tá? E eu até quero mostrar para você aqui que alguns apologetas, né, quando falam assim, os adventistas creem que só eles serão salvos e que as outras igrejas, as pessoas pertencem à Babilônia, estão perdidas. Isso é uma mentira, tá, ok? Isso não condiz com a realidade. Eu vou lhe mostrar, né, algo de nossa doutrina a respeito disso, da nossa interpretação do Apocalipse. Você pode não concordar. Agora, você vai perceber que a alegação, né, de que um adventista ensina que só ele é salvo é uma alegação infundada, falsa e não condiz com aquilo que a nossa literatura de forma oficial apresenta. Tá bom? Bom, por quê? Primeiramente, antes de eu apresentar, detalhar um pouquinho mais sobre essas doutrinas que eu creio fazerem parte do vinho de Babilônia, eu quero mostrar para você algo que tem que servir como base para esse estudo. Qual é a base? Tanto o relativismo moral quanto o pluralismo religioso são falsos. É importante nós termos isso em mente para nós refutarmos aquela ideia perigosa e destruidora de que todos os caminhos conduzem a Deus. Você já deve ter ouvido falar disso. Tá? O relativismo moral, obviamente, relativiza a moralidade. Então, cada pessoa pode ter a sua própria verdade. Já o pluralismo religioso, né, entre outras coisas, ensina que todos os caminhos conduzem a Deus. Eu vou mostrar para você que tanto o relativismo moral quanto o pluralismo religioso são falsos, tanto do ponto de vista bíblico quanto filosófico, obviamente. Ok? Vamos ver aqui vermos alguns textos. Primeiro, João 14, verso 6, é o texto assim mais forte e direto para mostrar, né, que o pluralismo religioso e o relativismo moral são falsos, à luz da Bíblia, à luz do cristianismo. Tá? Em João 14, 6, Jesus foi categórico em afirmar o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é muito claro em dizer que só existe um caminho que conduz à salvação, é Cristo. O único remédio para o problema chamado pecado e morte eterna é Cristo. Ninguém estará no céu a não ser pelo sacrifício substitutivo de Cristo. E ponto final. Para Jesus isso é uma verdade absoluta. Tá? Óbvio que Deus se revela de maneiras diferentes para as pessoas, e eu creio que muitas pessoas, até com base em Mateus 8,11, eu creio que muitas pessoas que não conheceram o cristianismo estarão no reino dos céus. Tá? Mas não por causa do meio de revelação, mas porque o meio de revelação possibilitou que elas desfrutassem dos méritos do sangue de Cristo. Então é o sangue de Cristo que vai colocar essas pessoas lá. Podemos tratar disso em outro momento, eu sei que é um assunto amplo, polêmico e que muitos não creem assim, mas eu tenho razões bíblicas para crer, né, que mesmo que meios de revelação, como por exemplo a natureza, né, a lei moral, não salvem, mesmo que seja apenas Jesus quem salva, né? Lógico que
Deus pode usar os meios de revelação para se revelar às pessoas e o sangue de Cristo cobrir a vida delas. Tá? Agora, é indiscutível para Cristo isso. Ele fala assim, ó, ele, Jesus, né, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós percebemos que o relativismo e também o pluralismo religioso são falsos. Nós não podemos dizer que todos os caminhos conduzem a Deus, porque só um caminho conduz a Deus, que é Jesus Cristo. Ah, Leandro, mas e os budistas, e os hinduístas, os muçulmanos, os espíritas, até mesmo eles, para serem salvos, precisam de Jesus Cristo. Tem uma coisa apenas que eu aprecio, né, no pluralismo religioso, e obviamente nem precisaríamos do pluralismo religioso para sabermos isso, mas só para mostrar o lado positivo, né, das coisas, é que pluralistas pregam o respeito pelas religiões. Isso é corretíssimo. Tá? Isso é corretíssimo. Nós temos que respeitar todas as crenças, a liberdade religiosa. A liberdade é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Como somos a imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, 26 e 27, né? A liberdade, o livre-arbítrio, mesmo corrompido pelo pecado, ele faz parte da nossa natureza. Então qualquer coisa que interfira na sua liberdade religiosa ou na sua liberdade de opinião é diabólico. Ok? Óbvio, eu tenho que ser responsável por as minhas opiniões. Eu tenho que ser responsável pelas minhas crenças. Mas eu tenho que ser livre. Isso é a base, inclusive, do protestantismo histórico. Tá, ok? Agora, não podemos alegar que todos os caminhos conduzem a Deus. Primeiro, porque Jesus diz que só Ele conduz a Deus. E segundo, veja o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Se todos os caminhos conduzem a Deus, esse texto não teria significado algum. Claramente o texto diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim deste caminho é a morte. Então, assim como você não pode dizer, por exemplo, a todos os caminhos conduzem até a Europa. Não pode dizer isso. Há caminhos que não conduzem até a Europa. Né? Você não pode dizer também a todos os caminhos conduzem a Deus. Não é verdade. Do ponto de vista bíblico, cristão, do ponto de vista da doutrina de Cristo, isso é impossível. Tá? Então, primeiramente, é bom você ter em mente isso, de que nem todos os caminhos conduzem a Deus. Considerando isso, qual é a nossa segurança? Já que eu vou falar aqui de algumas doutrinas que eu considero serem um vinho de Babilônia. Tá? A nossa segurança é estarmos firmados na Bíblia, na palavra de Deus. Veja, Satanás ele pode falsificar milagres, ele pode falsificar dons espirituais, inclusive. Né? Satanás pode distorcer a Bíblia, mas o diabo não pode mudar a Bíblia. E além disso, o diabo ele não tem uma fagulha de poder sequer, né, para impedir o Espírito Santo de guiar as pessoas na compreensão do texto sagrado. Ok? Então por isso que a sua e a minha segurança é nos apegarmos à Bíblia. Não devemos colocar a tradição eclesiástica acima da Bíblia. Não devemos colocar um pastor acima da Bíblia. Por mais que devamos confiar nos nossos líderes religiosos, essa confiança não pode ser cega. Se um líder religioso falar de forma contrária à Bíblia, por mais bem intencionado que ele seja, nós precisamos ficar com a Bíblia e até orientarmos este líder religioso de que ele está no caminho errado. Tá? Vamos aqui ver que Jesus estabeleceu a Bíblia também como fonte de verdade absoluta e que, portanto, ela é a nossa segurança se nós queremos realmente tanto crescermos em nossa relação com Deus quanto estarmos protegidos contra os falsos profetas. Tá? João capítulo 17, verso 17, em sua oração sacerdotal, Jesus orou a Deus Pai da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, além de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, ele diz que a palavra de Deus, e porque ele também é Deus, obviamente, a palavra de Deus é a verdade. Então a Bíblia é fonte, sim, de verdade absoluta. É nela que você deve firmar a sua fé, as suas esperanças. É nela que você deve embasar todo o seu conhecimento. Ok? Outro texto aqui que eu selecionei para nós se encontra em Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Esse texto aqui é bem interessante, queridos. Esse texto mostra que, além de a Bíblia ser a nossa regra de fé e prática, esse texto coloca a Bíblia, a palavra de Deus, em uma posição antagônica em relação ao Espiritismo. E aqui eu já vou mencionar um dos vinhos de Babilônia e vou dizer o porquê, a doutrina da imortalidade natural da alma, tá? Isaías 8, 19 e 20. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, tá bom? Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Veja, quando o texto diz que consultar médiuns e adivinhos equivale a não consultar a Deus, aqui o texto já está revelando o seguinte: Deus não fala por meio dos médiuns e adivinhos. Não estou questionando a sinceridade dos médiuns, ok? Estou aqui falando de um aspecto doutrinário, tá bom? E aí é dito que, ao invés de consultar os médiuns, ao invés de consultar os mortos, as pessoas devem consultar a Deus. E, além disso, estar de acordo com a lei e o testemunho, de acordo com a palavra de Deus. Então veja, médiuns, Deus, médiuns, Bíblia estão em uma posição antagônica. Eu sei que existe o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? Ele se utiliza, obviamente, de vários textos bíblicos, tá? Para explicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou questionando isso, porém, isso não significa que o Espiritismo seja verdadeiro na sua essência, tá? Porque a Bíblia coloca numa posição antagônica. E aqui eu já entro a explicar um pouquinho do porquê que a doutrina da imortalidade da alma, ela também compõe o vinho de Babilônia, tá? A doutrina da imortalidade natural da alma, obviamente, esse é um assunto muito amplo. Eu até vou deixar aqui em uns cards para você acessar depois, assistir depois. Eu tenho um seminário sobre imortalidade da alma, outro sobre tormento eterno, então eu vou deixar aqui nos cards para você assistir quando você puder, tá? Aqui eu vou dar só uma brevíssima, uma menção, vou fazer apenas uma menção. Mas a doutrina da imortalidade natural da alma, ela é uma das primeiras mentiras ensinadas por Satanás, tá? Se você ler Gênesis 3, você vai ver que uma das mentiras de Satanás foi alegar para Eva de que, se ela e Adão comessem do fruto, eles iam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, e que eles não iriam morrer. Leia Gênesis 3, 1 a 4. Deus havia criado o ser humano com a imortalidade condicional. Qual era a condição? Gênesis 2, 16 e 17. Né? A condição era não comer do fruto proibido, era não desobedecer a Deus, porque ao desobedecer a Deus, eles se afastariam da fonte de vida que é Deus. Então a imortalidade era condicional. Satanás alegou em Gênesis 3 que, mesmo eles pecando, eles não morreriam. Então a doutrina da imortalidade natural da alma começou no Éden.
Depois, obviamente, passou por todos os povos pagãos, né? Egípcios, assírios, egípcios, cananeus, de forma bem detalhada entre os gregos, né? Especialmente por meio de Platão, ok? Então essa é uma doutrina que acabou entrando depois na igreja cristã por influência de Santo Agostinho, um grande teólogo, que eu aprecio muito, obviamente, não tem como você não aprender e não gostar de Santo Agostinho, mas Agostinho ele bebia nas fontes de Platão, diríamos assim. E ele contribuiu para que essa doutrina entrasse, né, fizesse parte, diríamos assim, do cristianismo. Só que quando você estuda a Bíblia, e a lição apresentou vários textos, eu não vou aqui ler agora, você percebe que na Bíblia a natureza humana ela é holística. Né? Holístico do grego holos quer dizer integral. Biblicamente não há vida fora do corpo. Biblicamente não há transformação, não há redenção fora do corpo. Então a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, ela não admite a possibilidade de a alma sair do corpo, ir para um lugar intermediário, ou ir para o céu, ou para um mundo espiritual, ou para o inferno. A Bíblia não admite isso. Tá? Até porque, comentando aqui um outro vinho de Babilônia, o tormento eterno, a Bíblia não ensina que o inferno existe hoje, ensina que ele vai existir. Lembre-se de Atos 17:31, o juízo é final. Então ninguém está passando por um processo de juízo hoje no inferno. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, você vê que o lago de fogo, o qual Jesus falou várias vezes, como por exemplo em Marcos 9, 43 a 47, o lago de fogo vai existir após o milênio. Então leia sobre isso, assista ao meu seminário e você vai ver que eu não estou apresentando aqui uma bobagem. Né? É bíblico isso. Então o inferno não existe, vai existir sim o lago de fogo, mas não existe hoje. Até porque a doutrina se chama doutrina do juízo final. Tá, ok? E aí o que acontece? Quando nós cremos na imortalidade natural da alma, nós estamos mais vulneráveis a doutrinas espíritas. Não tem muito como argumentar, né, com um irmão espírita, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, você está errado em consultar os mortos. Se você crê na imortalidade da alma. Aí você pode alegar assim: ah, mas a Bíblia ensina que não se deve consultar os mortos. Tudo bem. Mas que argumento sólido você e eu temos para não consultarmos os mortos, se os mortos estão em um mundo melhor, em uma condição melhor, e podemos aprender coisas com eles? Né? Então, se você quer realmente estar livre de qualquer influência espírita, você não pode ser um imortalista. Tá? Estou dizendo que isso vai determinar a sua salvação? Não estou dizendo isso. É óbvio que quanto mais de acordo você está com a Bíblia, mais fácil será a sua vida religiosa, a comunhão com Deus. Mas muitos filhos de Deus, né, que descansam em Cristo, estão morrendo crendo na imortalidade da alma. Então não estou questionando a sinceridade dos filhos de Deus que aceitaram a Jesus. Mas eu tenho que te mostrar que essa doutrina não é bíblica. Né? Como disse Oscar Cullmann, né, teólogo luterano, enquanto que a Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6,19, Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma. Então são doutrinas antagônicas. Por isso que é um dos vinhos de Babilônia, da confusão religiosa que há no mundo. Porque a pessoa crendo nessa doutrina, ela, com essa doutrina, outras doutrinas erradas vêm junto. Né? Então, por exemplo, se você quer a doutrina da imortalidade natural da alma, mesmo sem querer, tá? Não estou dizendo que você quer fazer isso, mas mesmo sem querer, a pessoa acaba deixando de lado o ensino bíblico de que a imortalidade é condicional. Em Gênesis 2, 16, 17. Né? Ignora o ensino bíblico de que a morte é um sono até a volta de Cristo, quando ocorrerá a ressurreição.
Você pode ler textos como Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, 5, Salmo 88, 10 a 12, Salmo 115, 17, Salmo 146, 4, entre muitos outros textos. Então você vai negando essas doutrinas. E quando nós aceitamos, por exemplo, a imortalidade natural da alma, se você não tiver muito bem firmado nas doutrinas cristãs, nas demais doutrinas cristãs, existe a possibilidade de junto, vamos ver mas será que não existe a possibilidade da reencarnação? E você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Imortalidade da alma pode levar, não estou dizendo que leva, tá? Mas pode levar a crença na reencarnação, a comunicação com os mortos, consequentemente, a ideia de que a salvação não é necessariamente e somente pela graça, porque a doutrina da reencarnação é uma espécie de salvação pelas obras. Nega-se o juízo final e por aí vai. Ok? Então por isso que quando nós vemos aqui em Isaías 8 que há um antagonismo entre espiritismo e consultar um médium e consultar a Deus, entre o espiritismo e Bíblia, isso nos deve levar a refletirmos, não é? Sobre esta crença na imortalidade da alma, até porque, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, não é? Deus vai levar para o céu, grave isso aqui, ó. Deus vai levar para o céu corpos glorificados, não espíritos desencarnados. Grava isso. Deus levará para o céu, Jesus levará para o céu corpos glorificados e não espíritos desencarnados. Quero uma prova bíblica bem clara acerca disso? De acordo primeiramente, Gênesis 5:24. Quando Enoque foi levado para o céu, ele foi levado com o seu corpo ou fora do corpo? No seu corpo. Elias, em 2 Reis capítulo 2, foi levado no corpo ou fora do corpo? No corpo. E Moisés, que morreu, como lemos ali no final de Deuteronômio, tá? Só que quando vamos a Judas 1:9 e Mateus 17, vemos que quando Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, ele apareceu porque havia ressuscitado. Ok? Então veja, essas pessoas que lá estão, elas estão com seus corpos. Porque, como disse Oscar Cullmann, não existe redenção fora do corpo. Pensa bem nisso. Além de você assistir os meus seminários, eu quero recomendar para você aqui uma obra. Vamos ver se eu encontro esta obra aqui entre os meus livros. Encontrei. É a obra Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira. Seria muito interessante você ler esta obra. Ali tem alguns capítulos, né, em que o pastor Jonas Madureira, ele pastoreia, é um acadêmico, né, escreve, trabalha na editora Vida Nova. Ele mostra as razões para não crermos nessa doutrina da imortalidade natural da alma. Né? Ele é um pastor batista, né, um homem muito respeitado tanto no meio teológico e filosófico também, que ele é filósofo, né? Então eu recomendaria esta obra. Eu não vou te mostrar aqui agora, só para eu não sair daqui e dar essa quebra no vídeo, mas o livro é Inteligência Humilhada, pastor Jonas Madureira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Seria muito interessante você ler esta obra e você ver, né, o comentário de um pastor também protestante acerca da doutrina da imortalidade natural da alma, tá bom? Agora, para finalizar, eu aqui mencionei aqui alguns aspectos, né, da lição, porque são muitos, mas eu quero mostrar aqui para você o porquê que a observância do domingo também faz parte do vinho de Babilônia. Leandro, você está dizendo com isso que um cristão que guarda o domingo não pertence a Jesus? Longe de dizer isso. Se eu disser isso, além de eu ser um herege, eu sou um idiota. Tá? Não estou dizendo isso. Repito, não estou questionando a sinceridade dos meus irmãos de outras igrejas. Mas eu não posso deixar de mostrar para você que a doutrina, que a observância do domingo não é bíblica. Tá? Então separe, ó.
Eu não estou questionando a sua sinceridade, a sua fé e o seu amor por Jesus. Eu estou questionando a doutrina em si. Você é uma coisa, a doutrina é outra. Tá? Então eu quero lhe mostrar o porquê. Veja, aqui em Apocalipse, nós encontramos algo aqui de muito interessante. De que pouco antes de Cristo voltar, os justos receberão um selo a mais. Um selo, um sinal de que eles aceitam a autoridade de Deus e não a autoridade humana. Nós podemos ver, de acordo com a Bíblia, que Deus possui 2 selos em especial. O primeiro selo é o Espírito Santo. Efésios 1:13, Efésios 4:30 e 31 ensinam que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, somos marcados, o nosso coração é marcado com a certeza de que fazemos parte da família de Deus. Então o selo do Espírito Santo, né, ele dá a certeza de que você pertence à família de Deus agora. Só que Deus também tem um selo escatológico. O selo do Espírito Santo, não é? Todos os que aceitam a Jesus como Salvador têm. Agora, o selo escatológico do Apocalipse, ou seja, o selo futuro que tem a ver com os últimos eventos, ele é algo além, a mais, na verdade, do Espírito Santo. Enquanto que o selo do Espírito Santo identifica quem aceitou a Jesus como Salvador, o selo escatológico de Apocalipse vai identificar quem permanecerá fiel a Jesus nos últimos tempos. Ok? Aqui, Apocalipse 7, 13 e 4 diz assim: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E aí, é dito no verso 4, que esses que serão selados são os 144 mil, não é? Que, na verdade, esse é um número militar extraído do Antigo Testamento para falar da igreja militante dos últimos dias, que vai enfrentar a perseguição, como diz ali Apocalipse 13. Então, esses justos que serão selados, eles receberão, eles, além do selo do Espírito Santo, que eles já têm, terão esse selo escatológico. Que selo é este? Quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que este selo escatológico é o sábado bíblico. Tá? O sábado vai ser um sinal de identificação daquele que vai preferir a autoridade de Deus ao invés da autoridade humana. Tá? Deixa eu mostrar para você brevemente algumas coisas mais para você chegar a essa conclusão, não de qualquer jeito, obviamente. Tá? Aqui Apocalipse 14, olha que interessante, que é o tema do estudo do trimestre, tem um convite. Entre os 3 grandes convites que Deus faz para a humanidade no contexto do Evangelho, tem um convite especial que tem a ver com o sábado, com a observância do sábado. Vou ler que Apocalipse 14, 6 e 7. Ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em uma lição anterior, eu fiz um quadro em que eu comparei Apocalipse 14:7 com Êxodo 20:11. João aqui está parafraseando o 4º mandamento. Em Êxodo 20:11 é dada a razão para guardar o sábado, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. João parafraseia o mandamento. Porque ele fala assim, ó, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele está parafraseando o 4º mandamento. Então, aqui, um dos convites de Deus à humanidade é para o adorarem. E o adorarem no dia que ele estabeleceu como memorial do seu poder criador.
E como no verso 12 é dito que a adoração está relacionada à obediência, isso nos leva ao quarto mandamento. O que diz o verso 12? Ó? Aqui está a perseverança dos santos, que são os crentes, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você percebe essa adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, está relacionada à obediência dos mandamentos. O único dos 10 mandamentos que nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas é o quarto mandamento, é o sábado. E como no livro de Ezequiel, veja, João se utilizou muito da linguagem de Daniel e de Ezequiel, ok? Ao escrever o Apocalipse. Como no livro de Ezequiel, o sábado aparece como um selo de identificação entre Deus e o seu povo, isso também nos leva a concluirmos, né, que o sábado é o selo escatológico de Deus, que vai identificar, que vai diferenciar entre aquele que vai aceitar a autoridade de Deus e da sua palavra e aquele que vai aceitar a autoridade da igreja e do Estado. Tá? Veja o que diz Ezequiel, capítulo 20. Aí alguém pode dizer assim, esse texto foi escrito para o povo de Israel. Tudo bem, mas a pergunta é, foi escrito só para o povo de Israel? Óbvio que não. Né? E aí você vai ver aqui o porquê. Ó. Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, veja o que diz aqui. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Guarde isso aqui. E agora eu vou ler o verso 20 e vou explicar. Santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Veja que interessante. O sábado, ele é um sinal de identificação entre Deus e o seu povo. Quer dizer que quem não guarda o sábado não pertence ao povo de Deus? Uma aberração dizer isso. Tem muitos que guardam o sábado e são hereges. Guardam o sábado de forma externa, mas o seu interior não pertence a Deus. Tá? Então, não estou aqui dizendo que guardar o sábado é garantia de que é do povo de Deus, não. Tem muito joio que guarda o sábado e que não guarda o resto dos mandamentos. Então não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Se você não guarda o sábado, você é um filho, uma filha de Deus, está num processo de crescimento, assim como eu estou, então não estou questionando isso. O que eu quero mostrar para você é que pouco antes da volta de Cristo, quando ocorrer aquele boicote econômico e aquela perseguição aos cristãos em Apocalipse 13, que vai se dar pela união novamente entre igreja e Estado, o sábado, como selo escatológico, ele vai ali diferenciar quem vai permanecer fiel à palavra de Deus e quem vai permanecer fiel ao poder representado pela besta. Então eu estou dizendo isso, eu não estou questionando a sua sinceridade. E até vou ler aqui depois uma citação oficial para você ver que essa ideia dos apologetas, né, o adventista ensina que só quem guarda o sábado vai se salvar. Isso é um absurdo. Agora eu tenho que mostrar para você que o sábado vai se tratar sim de um selo escatológico. Tá? E olha que interessante, aqui é dito no verso 12 que o sábado era um sinal, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Você percebe que não há nada de legalismo na doutrina do sábado se você observá-la da forma correta e não da forma farisaica? O sábado é um memorial tanto do Deus Criador quanto do Deus que nos santifica. O sábado mostra que você e eu não podemos ser santificados pelas nossas obras. Somos santificados pela influência e atuação do Espírito Santo. As obras são o resultado dessa influência. Mas quem nos santifica é Deus. Não tem nada de legalismo aqui. E o verso 20 diz, né, também que o sábado era um sinal entre Deus e o seu povo. Aí alguém alega, mas isso foi dito para Israel. Mas não foi dito só para Israel. E quer ver que o sábado não era só para Israel? Olha o verso 21, de Ezequiel 20. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então conduz o termo aqui ser humano
Não é uma referência só aos israelitas ou só aos judeus, é todo ser humano. Ok? Então essas são algumas das razões para eu mostrar para você o seguinte: não é errado cultuar a Deus no domingo. Agora, cultuar a Deus no domingo como se o domingo fosse o dia de guarda no lugar do sábado, isso é errado. Isso não faz parte do quarto mandamento. O domingo não é o selo escatológico de Deus. O sábado é aquele selo escatológico. E por isso eu disse para você, né, que a observância do domingo também faz parte, digamos assim, do vinho de Babilônia. Tá? Não estou questionando sua sinceridade. E nem dizendo que quem guarda o sábado está salvo e quem não guarda o sábado está perdido. Não, isso não é a crença bíblica, não é nem a posição oficial da Igreja Adventista. Tá? Eu quero até te mostrar isso aqui. Ó. Eu estou aqui com o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Aqui você não vai ler porque é um livro mais antigo que eu tenho a capa, as letras, né, o título está apagado. Mas eu quero mostrar para você como a nossa posição em relação a esse assunto ela é equilibrada e não exclui nenhum cristão sincero que ama Jesus. Tá? Aqui eu vou finalizar o estudo com essas duas citações para você ver que o que muitos apologetas alegam a respeito das doutrinas adventistas, né, são mentiras. Tá? Alguns são bem intencionados, outros são mal intencionados mesmo. Tá? Então, por exemplo, o fato de crermos que o selo escatológico de Deus é o sábado significa que cristãos que guardam o domingo estão perdidos? De jeito nenhum. Quer ver? O Grande Conflito, escrito por Ellen White, tá? Ela é cofundadora do Adventismo, consideramos ela como uma profetisa não canônica, ok? Então veja o que ela diz, por exemplo, no Grande Conflito, página 449. Mas os cristãos de gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana. Ou seja, entre o protestantismo, entre o catolicismo, há verdadeiros filhos de Deus, há verdadeiros cristãos que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Claríssimo. Né? A salvação é pela graça. A graça de Jesus cobre aquilo que faltou de conhecimento em nós. Se nós aceitamos Jesus como Salvador e vivemos de acordo com a luz que recebemos. Então ela fala claramente que muitos observadores do domingo estão salvos. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Agora, quando igreja e Estado se unirem e ocorrer um boicote econômico de Apocalipse 13, que ninguém vai poder comprar e nem vender, e consequentemente for dado um decreto obrigando a observar o primeiro dia no lugar do sábado, aí sim, neste momento, o sábado vai demonstrar quem vai permanecer fiel a Deus ou ao poder humano. Tá? Aí ela continua, ó. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido, ou seja, quem tiver conhecimento e negar esse conhecimento, né, for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então, ou seja, isso aqui é algo futuro, né? Quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Então essa é a nossa doutrina. Não cremos que um cristão sincero que guarda domingo perdeu a salvação. Isso é um absurdo. Né? No futuro, quando todos forem esclarecidos acerca do selo de Deus, aí é outra história. Aí o cara, por livre e espontânea vontade, vai estar dizendo não ao quarto mandamento, o que vai demonstrar que ele, na verdade, no fundo, não aceitou a graça. Tá?
Outra citação muito importante sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Não, quando eu vejo alguém dizendo o seguinte, o adventista crê que só ele vai ser salvo porque guarda o sábado. É uma pessoa de um nível de ignorância absurdo. Tá? Página 383 do mesmo livro. Ó. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ellen White disse que a maior parte dos filhos de Deus está na igreja adventista. Longe disso. Ela disse que a maior parte dos seguidores de Cristo está nas várias igrejas que professam a fé protestante. E na citação anterior, da página 449, ela fala, não excetuando a comunhão, os que fazem parte da igreja católica, apostólica romana. Então essa aqui é a nossa doutrina. E a última citação, página 390. Olha que interessante. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, lembra que eu falei antes, se só abrir um parênteses aqui, Babilônia se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo. Ou seja, se refere à união entre catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo. É toda a confusão religiosa que há no mundo. Mas não são as pessoas que lá estão, que são os filhos de Deus. Então presta atenção nisso. Ó. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus, prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Seguidores de Cristo estão lá. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Então, o fato de nós crermos que existe uma grande confusão religiosa no mundo não significa que as pessoas que fazem parte desta confusão não são filhos de Deus. Não significa isso. Simplesmente significa que existe uma realidade. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Como diz Jesus em Mateus 7, 21 a 23, falar em nome de Cristo, expulsar demônios e fazer milagres em nome dele, não significa que é dele. Não significa que a doutrina em si é dele. Tá? É por isso que Apocalipse 18,4 é um convite. Sai dela, povo meu. Ou seja, firme-se na palavra. Porque firmando-se na palavra, você vai saber distinguir entre o certo e o errado. E no momento certo, você vai tomar as suas decisões ao lado da Bíblia e das suas verdades. Eu espero que esse estudo tenha ajudado a você a conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, a também desmistificar algumas coisas. Na próxima semana, vamos seguir aí no 11º estudo do nosso trimestre. E eu espero que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder estes e outros estudos que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Repito, vou deixar nos cards o link do seminário sobre imortalidade da alma, outro sobre o tormento eterno. E na descrição do vídeo eu vou deixar aqui para, após, obviamente, as horas do sábado, você conhecer o livro do pastor Jonas Madureira, onde ele aborda de uma forma bíblica o que a Bíblia, obviamente, ensina sobre a natureza humana, não é, como sendo algo integral e que, portanto, não há vida, não há uma alma que sobrevive de forma consciente fora do corpo. Vai ser muito interessante você analisar este material. Tá bom? Que Deus guie a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por ter assistido e nos vemos em um próximo estudo.